Hoje eu estou em Trier, a cidade mais antiga da Alemanha, fundada pelos romanos há mais de 2000 anos. E um dos seus maiores símbolos é a Porta Nigra, ou Porta Negra. Construída por volta do ano de 170 d.C., ela fazia parte das muralhas romanas que protegiam a cidade. Seu nome vem da coloração escura que as pedras adquiriram ao longo dos séculos. É a maior porta romana preservada ao norte dos Alpes e um impressionante testemunho da engenharia do Império Romano. Mas Trier guarda outro tesouro extraordinário. A poucos minutos daqui está a Catedral de São Pedro, considerada a igreja mais antiga da Alemanha. Sua construção começou no século IV, durante o reinado do imperador Constantino, logo após o cristianismo deixar de ser perseguido e passar a ser reconhecido no Império Romano. Ao longo de quase 1700 anos, a catedral atravessou guerras, incêndios, reformas e diferentes estilos arquitetônicos. Por isso, ao observar sua estrutura, encontramos elementos romanos, românicos, góticos e barrocos, convivendo em um mesmo edifício. É como caminhar por um livro de história construído em pedra. Além de sua importância arquitetônica, a catedral é dos mais importantes locais de peregrinação da Europa. Ela guarda uma das relíquias mais veneradas do cristianismo, a túnica sagrada, que, segundo a tradição, teria sido usada por Jesus antes da crucificação. Milhares de peregrinos visitam este lugar em busca de fé, esperança e reflexão. Mais do que monumentos antigos, a Porta Nigra e a Catedral contam a história da transformação da Europa. Uma representa o poder e a organização do Império Romano. A outra simboliza a força da espiritualidade e da cultura que marcam os séculos seguintes. Caminhar por Trier é perceber como a história permanece viva. Cada rua, cada pedra e cada construção nos lembram que preservar o passado é também uma forma de compreender quem somos hoje. E isso serviu para mim, pois fui para Trier em busca de respostas da minha própria família, que uma parte vem de lá. Descobri que Karl Marx também era de Trier. E assim, quanto mais eu andava por aquela cidade e por aquela região, mais eu descobria a história e a minha história. Seguindo o nosso passeio por Trier, encontramos outro edifício que chama atenção, o Palácio Eleitoral, uma das mais belas construções em estilo rococó da Alemanha. Durante séculos, este foi o local de residência dos príncipes eleitores, autoridades que tinham um papel muito importante no antigo Sacro Império Romano Germânico. Eram eles os responsáveis por eleger o imperador, exercendo grande influência política e religiosa. O mais interessante é que parte do palácio foi construída sobre as ruínas de um antigo palácio romano. Em Trier, diferentes épocas convivem lado a lado. A cada nova construção, a cidade preservou parte da anterior, criando uma verdadeira sobreposição de histórias. Hoje, o edifício abriga órgãos da administração pública e continua sendo um símbolo da importância política que Trier teve ao longo dos séculos. Outra coisa linda são os jardins. O jardim é tão bem cuidado e tão bem preservado que tudo fica uma paisagem, como se fosse uma foto antiga e nova ao mesmo tempo. É realmente um lugar que você pode descansar, que você quer ficar lá, só relaxando e simplesmente sentindo a história passar por você. Porque é assim que Trier foi para mim. A história em cada célula sendo contada. Uma história que na minha família é muito real. E seguimos ainda com as termas. Quando ouvimos a palavra termas, é comum imaginar apenas um local para banhos, mas no Império Romano elas eram muito mais do que isso. As termas funcionavam como grandes centros de convivência. Eram onde as pessoas se encontravam para conversar, praticar exercícios físicos, estudar, fazer negócios, relaxar e cuidar da saúde. De certa forma, reuniam funções que hoje estariam distribuídas entre academias, parques, bibliotecas e centros culturais. As termas imperiais de Trier começaram a ser construídas no início do século IV, durante o reinado do imperador Constantino.
O projeto era gigantesco e demonstrava a importância da cidade, que naquela época era uma das capitais do Império Romano do Ocidente. Embora a construção nunca tenha sido concluída exatamente como planejado, o complexo impressiona até hoje por sua grandiosidade. Ao caminhar por ruínas, é possível imaginar como era avançada a engenharia romana. Os romanos desenvolveram um sofisticado sistema de aquecimento chamado hipocausto. O piso era elevado sobre pequenas colunas de pedra, permitindo que o ar quente circulasse por baixo do chão e também pelas paredes. Assim, diferentes ambientes mantinham temperaturas variadas, oferecendo banhos frios, mornos e quentes. Tudo isso foi construído há cerca de 1.700 anos, utilizando conhecimentos de arquitetura, hidráulica e engenharia que ainda despertam admiração. Outro aspecto fascinante são os corredores subterrâneos que passam por baixo das termas. Esses túneis permitiam que funcionários abastecessem as fornalhas, realizassem a manutenção e transportassem lenha sem interferir na circulação dos visitantes. Caminhar por esses corredores hoje é quase como entrar nos bastidores de uma das maiores obras da engenharia romana. As termas imperiais também revelam um aspecto importante da cultura romana. Os banhos eram vistos como parte da rotina da saúde. A higiene, o convívio social, o descanso e até o equilíbrio entre corpo e mente eram considerados fundamentais para a vida saudável. É curioso perceber como muitos desses princípios continuam atuais. Ao visitar este lugar, não estamos apenas olhando para pedras antigas. Estamos observando a capacidade humana de construir, inovar e organizar uma sociedade que deixou marcas profundas na história da civilização. Trier possui diversos monumentos romanos reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco, e as termas imperiais são um dos exemplos mais impressionantes desse legado. É impossível sair daqui sem imaginar quantas pessoas passaram por esses corredores, quantas conversas aconteceram nesses espaços e quantas histórias ficaram gravadas nessas pedras ao longo de quase 2.000 anos. Mais do que ruínas, esse é um lugar que nos conecta diretamente com a vida cotidiana do mundo romano, lembrando que a história não é feita apenas de grandes batalhas e imperadores, mas também dos hábitos, dos encontros e da vida das pessoas comuns. Quando olhamos para essa arquitetura, engenharia, hoje eu me pergunto, será que realmente nós evoluímos? Será que realmente estamos mais adiantados que eles? Eu realmente tenho muita dúvida sobre isso. Mas vamos continuar em Trier, porque o que aqui parece ter é muita igreja, muita cultura, muita religião, muito verde, muita natureza. Mas as pessoas, elas parecem estar sempre olhando para o novo, mas não esquecendo o antigo, olhando para tudo, preservando. Então, você sai um pouquinho para fora e você chega no rio. E é maravilhoso. O verde toma conta. Você vê cisnes nadando. Você vê a água pura. Você sente a natureza. E tudo respira a vida, onde a natureza e a arquitetura vivem juntas.